Então vamos para a aula onde eu vou ensinar vocês a finalmente como escrever bons carrosséis e bons roteiros de vídeo. E nessa aula eu quero ensinar para vocês a estrutura AIDA. Gente, ela é bem famosa, né? Se alguma de vocês já tiveram ali algum contato com o curso de marketing, provavelmente já devem ter ouvido falar sobre. E o que ela é? Ela é uma estrutura para facilitar a nossa produção de conteúdo. Então lembra quando a gente estava ali no ensino médio, estudando para o Enem, e o professor ali de redação passava para a gente uma estrutura de como que a gente tinha que fazer a redação? Introdução, desenvolvimento, argumentação. A estrutura AIDA, ela vem com esse mesmo propósito para vocês, né? Para ser uma ferramenta onde vocês consigam organizar de forma correta as informações do conteúdo para que ele fique bom e no final você tire uma nota 10, que na verdade é o resultado que você vai ter com aquilo que você está postando. Essa estrutura ela tem 4 letras, A, I, D, A, e nessa aula eu vou falar sobre as 4, o que é e como fazer da maneira correta. Então, a primeira palavra dessa estrutura é a de atenção, e nada mais é do que o título do seu conteúdo ou os 3 primeiros segundos do seu vídeo. E o título, para ele ser bom, ele precisa de 2 coisas: atiçar a curiosidade e ser diferente. Então vamos lá, como que vocês vão atiçar a curiosidade do seguidor de vocês no seu conteúdo? E a primeira regrinha que eu vou passar aqui sobre o título, gente, se vocês aplicarem ela, 90% do caminho para vocês atiçarem a curiosidade já vai estar trilhado, que é o quê? Não falar o nome do procedimento ou o que você quer vender logo de cara no título ou nos 3 primeiros segundos do vídeo. Porque o que acontece? Quando você fala no título o procedimento que você quer vender, o seu conteúdo ele já fica muito com cara de propaganda. E vamos pensar com a cabeça do seu seguidor. Quando ele vê esse conteúdo passando ali no Instagram dele, logo de cara ele já vê que você está querendo vender aquilo para ele. E aí o que acontece? Às vezes ele até pode ter interesse naquilo, mas no subconsciente dele ele já sabe que ele não tá podendo gastar dinheiro com aquilo agora. E aí ele não te dá nem a chance de você mexer com o psicológico dele através daquele conteúdo, para você ali plantar a sementinha do eu quero fazer na cabeça dele. Porque ele vai passar, ele já sabe que aquilo é uma propaganda disso, que ele não quer gastar dinheiro com isso, porque a maioria das pessoas realmente não querem, e você perdeu uma oportunidade de plantar uma sementinha do paciente ali, dele querer fazer algo com você e dele ficar matutando aquilo na cabeça. Porque, obviamente, mais pra frente eu vou frisar muito isso na cabeça de vocês, mas você só consegue vender quando você faz o seu seguidor parar e ficar pensando sobre aquilo que você falou. Então, né, a gente precisa que a pessoa consuma aquele conteúdo, veja o seu vídeo ou leia aquele carrossel para você conseguir esse efeito. E para dar um exemplo e vocês conseguirem notar a diferença quando a gente aplica essa regrinha, eu vou usar o exemplo que eu usei na aula passada, onde eu estava falando sobre a opinião de vocês, e que eu falei sobre 2 conteúdos com títulos diferentes, falando sobre bioestimulador de colágeno. O primeiro era o seguinte título: os benefícios de realizar bioestimulador de colágeno uma vez ao ano. Está falando ali, bioestimulador de colágeno, já no título. Falando dos benefícios e tudo mais. Gente, tá na cara que você tá querendo... É um conteúdo para vender esse procedimento. Mas se você usar a segunda alternativa que eu dei, que já introduzia ali uma opinião sua e tinha um título onde não tinha a palavra bioestimulador de colágeno, ele ficava muito mais atrativo e assim, gente, no mínimo, se for um carrossel, a pessoa vai passar pro lado para querer descobrir sobre o que você tá falando ou assistir mais um pouquinho aquele vídeo que você postou porque ela quer saber, que era a questão de nem se eu me odiasse muito, eu ficaria 1 ano sem fazer esse procedimento. Você não fala do que você tá falando. E, obviamente, a pessoa fica curiosa. Então, vocês já sabem, né? Se aplicarem essa regra no título de vocês e não falar o nome do procedimento já de cara, vocês podem ter certeza que 90% do caminho já tá feito, porque o título provavelmente ele deve estar muito bom. Mas isso não quer dizer que você nunca vá falar também o nome do procedimento ali no título. Há uma exceção para essa regra, que é o quê? É quando você faz um título contra-intuitivo.
E como fazer um título contraintuitivo, que é onde você fala o nome do procedimento, mas mesmo assim atiça a curiosidade da pessoa. É quando você usa de algo que ela acha que é verdade, que ela tem 100% de certeza, uma crença da pessoa, e você refuta aquilo. É contra-intuitivo. Então, vou dar um exemplo. 100% das pessoas acham, ou pelo menos aquelas que nunca se decepcionaram com esse procedimento, que bioestimulador dá resultado. Isso é uma crença que muitas pessoas têm. Muitas doutoras têm. Pode ser algo, até uma crença sua. Eu acredito que o bioestimulador de colágeno tem resultado, dá resultado. Mas e se você fizer um título falando que não? Pode ser que aí você fale, não, Gi, mas eu acho que dá resultado. Como que eu vou postar um vídeo, um carrossel, um conteúdo no meu Instagram falando que não dá? Bom, você pode usar ali, né, da sua inteligência para você ver como que você pode usar a polêmica desse título para falar algo que você quer. Então, vou dar um contexto aqui para vocês de como eu utilizaria esse título. Bioestimulador de colágeno não dá resultado em um post estratégico, por exemplo. A gente sabe que bioestimulador de colágeno dá resultado, né? Isso é um fato ali. Mas depende da pessoa também. Tem muita gente que faz bioestimulador de colágeno e depois de 45 dias fala que não viu o resultado, não viu diferença. Mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Não tem como o bioestimulador de colágeno fazer milagre numa pessoa que não toma água, que ela tá com o corpo todo inflamado, porque bioestimulador de colágeno também não é milagre. Então você pode fazer um conteúdo falando sobre isso e mostrando também que você tem conhecimento sobre isso para realmente, de fato, falar para a pessoa que bioestimulador de colágeno não dá resultado quando é feito de X maneira ou quando o paciente faz isso. E querendo ou não, esse tipo de conteúdo ele atiça a curiosidade das pessoas porque vamos dizer assim, é um título polêmico. Geralmente você sempre vai estar falando que não é verdade, algo que as pessoas acreditam. Você consegue gerar curiosidade sobre aquele procedimento e você vir ali com um post que posicione você, porque você vai estar dando a sua opinião 100% ali o tempo todo. É um tipo de conteúdo onde você consegue mostrar conhecimento profundo sobre aquilo para o seu paciente. Então você não vai ser aquela doutorinha que vai falar, ai, os 5 benefícios do bioestimulador de colágeno, ou que só vai postar o antes e depois do bioestimulador de colágeno. Você vai vir com uma pessoa que mostra que tem um conhecimento mais profundo sobre aquilo. Mas toma cuidado, porque quando você faz um conteúdo onde você mostra um conhecimento mais profundo sobre aquilo, você também tem que se atentar muito em simplificar a sua comunicação. Eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, mas se o seu paciente também ele não entendeu o que você está falando ali no vídeo, ele não vai comprar. Vocês têm que ter muito cuidado, porque vocês são inteligentíssimas, mas vocês precisam lembrar que o público-alvo, a pessoa do outro lado da telinha que vai assistir o seu conteúdo, ela não tem o mesmo conhecimento que você. E muitas vezes doutoras falham, perdem oportunidade de vendas, vem com aquela queixa de ai, mas eu posto muito, eu não consigo vender. Aí você vai ver o vídeo da pessoa, parece que a pessoa tá falando em grego. Eu que não sou da área, eu consigo identificar isso. Mas vocês que são e que têm conhecimento para vocês, às vezes vocês estão falando de uma forma muito simples. Então se atentem a isso também. Mas quando você usa de conteúdos que mostrem também que você tem um conhecimento mais profundo, querendo ou não, você está gerando valor sobre você, porque quanto melhor você é, né, mais você cobra. E um outro tipo de título que é muito bom e que é simples, é um título que fale a opinião de vocês. É exatamente vocês usarem aquilo que vocês anotaram no bloco de notas que eu pedi da aula passada. Vou citar aqui 3 exemplos de opiniões que poderiam virar título de bons conteúdos. Primeiro, preencher seu bigode chinês pode acabar se tornando o seu maior pesadelo. É uma opinião, a pessoa vai ficar curiosa. Você tá falando o nome do procedimento também, mas além de ser um título que dê a sua opinião, é um título que você fala o nome do procedimento e é um título contraintuitivo. Porque para a maioria das pessoas, preencher o bigode chinês é uma solução. Mas, às vezes o seu paciente não tem o conhecimento de que se ele só preencher, pode ser que ele desabe o rosto dele.
às vezes é a flacidez que precisa ser tratada. Às vezes, com preenchimento em outro ponto estratégico do rosto, você consegue amenizar o bigode chinês. E o tanto de intercorrência que a gente vê de resultados que não ficaram legais, porque o profissional chegou, preencheu o bigode do chinês do paciente, porque era o que ele queria, mandou embora e é isso. E às vezes não era a necessidade da pessoa. Mas se você produz um conteúdo com esse título, mostrando a sua opinião, o conhecimento que você tem para a pessoa do outro lado, já fica diferente. E o título, ele é legal. E é uma opinião sua. E aqui vai um adendo. Com essa mesma frase que eu dei pra vocês, que eu tirei da minha cabeça, eu joguei no chat GPT e eu pedi pra ele me dar variações dessa frase pra eu ver se eu conseguia melhorar também, às vezes deixar um pouco mais conciso, enfim. Eu gosto de usar o chat pra essas funções também, vai ter uma aula só sobre isso, aqui nesse módulo, inclusive. E ele me deu uma outra variação, que é: o preenchimento que parece inofensivo pode derrubar o seu rosto. Então aqui a gente tem mais um título ótimo, esse que o chat me deu. E o que a gente pode sentir de diferença desse título para o outro que eu citei? Esse não tá falando o nome do procedimento, ou seja, tá atiçando curiosidade, 90% já tá feito, então é um bom título também. E já vem com aquela questão de trazer, vamos dizer assim, uma opinião sua. Preenchimento que parece inofensivo pode derrubar o seu rosto. E é você que tá falando isso. É uma opinião sua. E aí depois você vem e desenvolve. Mas, primeiramente, um título muito bom, obviamente, prende muito a atenção da pessoa que tá lendo. E o último exemplo que eu vou dar, quando a gente usa a opinião para título, esse é a opinião de uma cliente minha. E que ela já usou em um conteúdo. E, gente, ela patrocinou esse conteúdo por um bom tempo e foi um dos criativos que mais trouxe mensagem para ela. Que era simplesmente ela começando um vídeo falando: eu não faço botox pela metade. Que é uma opinião dela, porque obviamente aqui ela tá falando da questão. O Botox Full Face, ele é um carro-chefe ali na clínica dela, ela faz muito. Então ela vem e defende essa bandeira de que se você for fazer o Botox, faz o Botox na cara toda. Não faz metade apenas. Isso é uma opinião dela. Então ela trouxe isso, ela gerou uma polêmica ali, né? Como assim um Botox pela metade? Porque para muitas pessoas, para 90% ali da população, Botox é terço superior da face e é isso. Então para muitas pessoas, isso aqui é 100% do Botox. E não é. E quando ela vem com isso, eu não faço Botox pela metade, ela gera uma curiosidade para a pessoa parar e falar: opa, o que ela tá falando? O que eu não tô sabendo? Então, outro título que vem com uma opinião, fala o nome do procedimento, mas mesmo assim gera curiosidade, porque é um título contraintuitivo. Botox pela metade, tipo, como assim? Existe isso? Geralmente eu, por exemplo, se eu fosse 100% leiga e entendesse isso, eu ia falar: meu Deus, gente, será que fez o lado direito do rosto e o esquerdo não fez? Enfim. Então a pessoa vai querer ali saber o que está sendo falado ali no conteúdo. Consequentemente, como eu falei para vocês, esse é um exemplo real de um conteúdo que deu muito bom, que foi usado com a opinião dela. E para finalizar essa questão de título, também a gente pode usar do desejo do paciente para gerar um título também que prenda ali de alguma forma. E um ótimo exemplo que eu posso trazer aqui de você usar o desejo do seu paciente para um título foi isso que eu fiz para deixar minha paciente 10 anos mais nova. Tá vendo? Você não falou o nome do procedimento que você fez na sua paciente. Você falou de um desejo da sua audiência. Quem que não quer ficar 10 anos mais nova? Todo mundo. 10 anos mais nova. E aí, obviamente, a pessoa vai querer ver que procedimento é esse que você fez. Até, gente, eu quero que vocês realmente peguem esses exemplos que eu tô falando no meio dessa aula e pensem, se vocês lessem um título com esse... Se vocês lessem um conteúdo com esse título, vocês ficariam curiosa também? É isso. Então, quando vocês forem escrever o título de vocês, o início do roteiro do vídeo de vocês, leia e seja sincera consigo mesma. Eu ficaria curiosa se eu visse um conteúdo desse jeito? Se a resposta for sim, assim, você já tá
meio caminho andado, porque o título, ele é a parte mais importante do seu conteúdo. Se o título não for bom, não adianta você se esforçar ao máximo no resto do conteúdo, porque ninguém vai ver. Porque é o título que faz as pessoas decidirem se elas vão te dar o tempo delas ou não. Então caprichem nessa parte. A segunda letra dessa estrutura é o I. E o I é a identificação. E é nessa parte que você vai fazer com que o seu seguidor se identifique com o que você está falando. Eu sempre começo, quando é carrossel ou quando é vídeo, para vocês que estão começando a treinar essa habilidade de escrever os conteúdos, eu sempre começo com: eu sei que você... E aí? E vai detalhando especificamente tudo que aquela pessoa, tudo que o seu público-alvo passa no seu conteúdo. E nessa parte, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Nessa parte, eu quero que vocês sejam extremamente específicas. O que é específico? É detalhar a situação que o seu paciente passa. Não quero que vocês usem palavras muito abstratas e que deem a abertura de diferentes interpretações dos seguidores de vocês. Mas, para eu conseguir explicar melhor essa questão de vocês serem específicas, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem realmente o que eu quero dizer com isso. Então, ao invés de você continuar o seu conteúdo com: eu sei que você tem autoestima baixa e que... Para. Autoestima baixa? O que é autoestima baixa? Porque eu posso ter uma interpretação disso, você pode ter outra, sua mãe pode interpretar de uma outra maneira, sua avó de outra, sua irmã mais nova de outra. Autoestima baixa, por mais que vocês saibam o significado, é uma palavra muito abstrata. A pessoa, olha o trabalho que a pessoa vai ter vendo um conteúdo seu quando você usa essa palavra. Ela vai ver e aí ela vai ter que raciocinar na cabeça dela o que ela entende como autoestima baixa, e aí ela vai ter que raciocinar se ela tem ou não. Entende que é muita coisa para a pessoa pensar ali enquanto seu vídeo ainda tá rodando. Eu sei que o nosso cérebro, a gente é muito inteligente e isso acontece em milésimos de segundo. Mas já é um trabalho a mais que você tá dando ali pra pessoa. E, gente, ser humano odeia pensar. Você tem que fazer isso pelo seu seguidor quando você está criando o conteúdo. Então, ao invés de você jogar a palavra autoestima baixa e dar a bola para ele interpretar o que ele quiser e ver se ele vai se identificar ou não, você detalha uma situação comum que o seu paciente passa, como eu falei para vocês. Olha só, já estou começando a usar aquilo que eu ensinei para vocês fazerem. Você vai detalhar uma situação comum que o seu paciente passa para ele se identificar com isso. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor, ao invés de você falar: eu sei que você tem autoestima baixa por questões de não gostar do que vê no espelho e tudo mais. Isso falando de emagrecimento. Vou dar uma variada aqui nos exemplos. Mas você pode vir detalhando uma situação. Por exemplo, eu sei como você se sentiu frustrada quando subiu na balança pela primeira vez e viu que aqueles 10 quilos que você demorou 8 meses para perder foram recuperados em 4 semanas. Por um exemplo. Tá vendo como você está sendo específica? Às vezes, realmente, a pessoa não perdeu 10 quilos em 8 meses e recuperou ainda. Mas você tá falando sobre a questão do efeito sanfona. Mas desenhando uma situação para a pessoa que está assistindo o seu vídeo imaginar. Então fica muito mais específico. Às vezes ele pode ter passado por algo semelhante. Por exemplo, eu perdi 5 quilos em 3 meses, mas passou uma semana e eu já tô com 4 de novo. Tipo, é o efeito sanfona, mas fica muito mais fácil. É realmente igual a pessoa, vamos dizer assim, ler um livro. Quando a gente lê um livro, a gente não fica lendo as frases e imaginando uma cena na nossa cabeça? Quando você está criando um conteúdo, seja ele em vídeo ou em carrossel, você precisa detalhar a situação, quando é essa questão de identificação, para a pessoa ouvir o que você está falando ou ler o que você escreveu
e criar uma cena dentro da cabeça dela. Porque é muito mais fácil dela assimilar as coisas e dela se identificar com você. E, gente, quanto mais específica você for nessa parte, melhor vai ser o seu conteúdo. E aqui eu dou uma dica extra. Sabe quando você vai fazer uma consulta com o seu paciente e ele te conta uma situação que ele passou? Escreve um vídeo como se você estivesse fazendo um vídeo para esse paciente seu. Porque, pasme, ele não é o único que passou por isso. Só que você consegue ser tão específica porque você ouviu isso de outra pessoa que o seu conteúdo, ele vai... Realmente, a pessoa que se identificar com isso vai sentir que você está falando com ela, de tão específica que você vai estar sendo. E esse conteúdo é o que, assim, com certeza, se a pessoa se identificou e se você foi extremamente específica, você ganhou essa pessoa. Porque há uma regra mundial do marketing que é: quanto mais você conhece a minha dor, mais eu vou achar que você pode me ajudar. E agora a gente vai para a penúltima letra, que é o D de desejo. É aqui que vocês vão gerar desejo sobre aquilo que vocês vão vender. E nessa parte, vocês vão mencionar que existe uma solução, detalhar o que essa solução faz, mas ainda sem falar qual é ela. Ou seja, você pode continuar ali o seu conteúdo falando: mas e se eu te dissesse que existe um procedimento que faz tal coisa e fica isso, e depois você sente isso e tal coisa? Você tá falando que existe a possibilidade da solução de todo aquele problema que você detalhou, que ela se identificou e que ela passa. Tá falando e dando spoiler ali do resultado que essa solução tem, mas ainda não tá falando o que é. E aí, no final, que é a nossa última letra, que é o A de ação, é a nossa chamada de ação. Então é aqui, é no final que vocês vão falar o nome do procedimento, junto com a chamada de ação. Então você pode falar, tipo, vamos supor, no anterior você tá gerando desejo, e você falou: ah, mas se eu te dissesse que existe um procedimento que pode fazer isso e tal, e que você vai se sentir assim, assim, assado. Esse procedimento é X. Quer saber mais sobre... Aí você vai vir com a chamada de ação, que é a coisa mais simples de fazer. Mas se atentem a uma coisa. Chamada de ação é para vocês escolherem uma coisa para o seu seguidor fazer no final do conteúdo, tá? Não vem com essa de curte, comenta, compartilha e manda... Não. É uma coisa. O que você vai escolher pro seu seguidor fazer nesse conteúdo? É comentar alguma coisa? Sei lá, comentar o que achou do resultado, comentar se ele passa por isso também, compartilhar, ele mandar para algum amigo que gostaria de saber sobre isso, ele mandar para algum amigo que precisa desse procedimento, te mandar mensagem no direct, porque, sei lá, tem muito agora de, comente elogio que eu vou te mandar o resultado da minha paciente, por exemplo, né, que é aqueles comandinhos. É um comentar? Ou não é? Ou é mandar um direct? Não é? Enfim. É um link na bio para agendar consulta? Eu uso bastante link na bio. Enfim, escolha uma única coisa para finalizar o seu conteúdo pedindo para o seu seguidor fazer. E essa é a estrutura AIDA. Essa é a ordem das informações que você vai colocar para você criar o seu conteúdo. Gi, quando que eu uso carrossel? Quando que eu uso vídeo? Isso você vai decidir antes de escrever o conteúdo. Eu vou usar essa estrutura para quê? Vou escrever um vídeo. Então tá, quando você vai escrever um vídeo, você tem muito mais tempo e mais espaço de você colocar mais informações. Então, vamos dizer assim, na identificação você pode ser muito mais detalhista ali sobre a situação, ou no desejo você pode se prolongar um pouco mais sobre o desejo, do procedimento e tudo mais, porque num vídeo, né, em 1 minuto você consegue falar muita coisa. Então, vamos dizer assim, é para textos que vocês escrevem um pouco mais longos. Mas também se atentem, tá? Não vai fazer vídeo de 1 minuto e 30, 1 minuto e... no máximo, 60 segundos. Vamos dizer assim, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20. Não façam vídeos muito longos, porque isso também é chato, não dá tanto resultado assim. E o carrossel, aí são realmente conteúdos onde você vai usar menos textos.
carrossel. O bom não é carrossel, contexto gigantesco. Cada card você vai ver tem 5 linhas para ler em cada card do carrossel. Não. Então pega isso e faz um vídeo. Carrossel tem que ser com poucas palavras, poucas frases. E aí você consegue ali criar um conteúdo que é muito bom, porque carrossel funciona, tá, gente? Obviamente, com vídeo a gente tem um pouco mais de alcance, mas carrossel dá muito certo. Não descartem esse formato de conteúdo. Mas vocês só vão ser mais, vamos dizer assim, breve, simples e objetiva e usar isso ao seu favor. E aí, como que eu distribuo essas letras quando eu vou escrever um carrossel? Eu sempre gosto de escrever carrossel no máximo com 6 cards. Card a cada negocinho que você passa. Então, o primeiro é o título, aí você passa, tanana, no máximo 6. Não vai fazer com 10, 8, que é muita coisa. Aí, realmente, seu conteúdo tem que estar muito bom para o seu seguidor chegar até o final. Mas, primeiro card, título. Segundo card, identificação. Nesse card, você pode usar só um ou usar 2 cards. Aí, você divide a identificação em 2 páginas. Desejo. Você pode usar 2 páginas também, se você quiser, ou uma página apenas, enfim, isso é critério de vocês. E uma página para ação, que é a última. E antes que vocês me perguntam, sim, gente, conteúdo onde a gente vai fazer estudo de caso, sendo ele Reels ou Carrossel, mesma estrutura, tá? Não muda nada. Então, título, você vai vir ali com um título, obviamente, que chame atenção, gere curiosidade de alguma forma. E depois, né, ao decorrer, você vai vindo com a mesma estrutura. Então, identificação, você vai detalhar o que a paciente passava, o que ela sentia, quais eram as queixas dela. Desejo, você vai vir com o resultado, vai mostrar o antes e depois, como que ela ficou, como ela se sentiu, o feedback dela. E a ação no final é você falar qual foi o protocolo que você montou e tudo mais. Chamada de ação. Link na bio, comente o que achou, compartilha, né? Aí você decide qual que fica melhor para você. Gente, então essa foi a aula de como escrever roteiro. Espero que vocês tenham gostado e que tenha muita folha com muita anotação aí com vocês. E eu espero vocês na próxima aula, que vai estar cheia de conteúdo que nem essa.